Cara, eu vou te falar a verdade sobre o autoconhecimento. Hoje, as pessoas sempre dizem: você precisa se conhecer, você precisa se conhecer, você precisa se conhecer. Na verdade, isso virou até uma frase muito comum de coach, né? Ah, você precisa conhecer si mesmo. Inclusive, a própria filosofia dizia: conhece-te a ti mesmo, né? A famosa frase do oráculo de Delfos. Só que aí, quando você tenta fazer uma coisa dessa na realidade, você se sente o cara mais perdido da face da Terra. Né? Você sente-se o cara que não conhece nada de você mesmo. Você tem uma porrada de pensamentos estranhos. Basicamente, você nem sabe de onde veio tudo isso. Você tem umas vontades, uns desejos, né, que basicamente você não queria ter. E muitas vezes você lida com aquele complexo de apóstolo Paulo, né? Qual é o complexo de apóstolo Paulo? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. Né? Então, basicamente, você lida um pouco com esse complexo. Né? E por que isso acontece? Sabe por quê, meu amigo? Porque como Nietzsche sabiamente disse uma vez, ele disse, ó, eu sou o resultado de 1000 pessoas. E todas essas pessoas sou eu. Né? Na verdade, não é de 1000 pessoas, tá? É que eu adaptei. Na verdade, ele fala que é uma multidão. Ele é o resultado de uma multidão. E toda aquela multidão é ele. Por que Nietzsche ele vai chegar nessa conclusão? De que ele é o resultado de uma multidão e que toda aquela multidão é ele. Por que ele vai chegar nessa conclusão? Porque Nietzsche bem percebeu. Né? Ele bem percebeu que ele foi educado por um meio. Um meio que se constituiu de uma multidão. Não é? Em um determinado momento, ele estava dentro da igreja. Ele absorveu os dogmas e todos os ensinamentos, a própria cultura, tudo aquilo que era exortado na própria estrutura do cristianismo, ele recebeu. E não só isso. Dentro de um grupo, seja ele cristão, seja ele muçulmano, seja ele qualquer grupo, você tem o compartilhamento de crenças que estão atreladas, enraizadas naquele grupo, mas também você tem o compartilhamento de crenças de influência de culturas externas. Então, logicamente, dentro de um grupo cristão, você vai ter a influência de alguns políticos, por exemplo. Se esses políticos, basicamente, eles podem, inclusive, estar lá dentro da sua igreja. Eles vão compartilhar crenças, vão compartilhar informações, vão compartilhar formas, padrões de comportamento, que de uma certa forma vão te influenciar. E de uma certa forma você será eles, né? Na ótica de Nietzsche. Né? Nietzsche, basicamente, o que, é que ele estava dizendo? Ó, eu sou o pastor, eu sou o político que estava na minha igreja, eu sou o carpinteiro que estava na minha igreja, eu sou o meu amigo da esquina, o meu outro amigo da outra esquina, o meu outro amigo da outra esquina, eu sou amigo da outra rua e da outra rua e da outra rua. Ou seja, eu sou todas aquelas pessoas que de uma certa forma cruzaram o meu caminho e compartilhou algo que eles tinham comigo. É isso que vai fazer Nietzsche dizer que ele é uma multidão e uma multidão é ele. E se você for parar para pensar dentro da estrutura da realidade, não é isso que nós vivemos? Não somos uma multidão e uma multidão não é a gente? Não é verdade que a gente compartilha crenças, a gente compartilha padrões comportamentais, a gente compartilha formas de se portar, né, nos determinados meios sociais o qual nós estamos? A gente compartilha uma série de coisas e todas essas coisas passam a, de uma certa forma, muitas vezes, a fazer parte de nós. O problema é que, como a gente, como nós somos seres dinâmicos,
e o tempo todo nós estamos interagindo com a nossa realidade e pensando em coisas diversas, como proteção à nossa memória, ocorre um fenômeno chamado esquecimento. É natural. A memória não pode armazenar tudo que ao longo da história você basicamente está recebendo de estímulo. Então, basicamente, você não vai lembrar de tudo que você ouviu, né? Desde que, de uma certa forma, conscientemente estava ouvindo aquelas determinadas mensagens ou estava recebendo aqueles determinados estímulos. Logicamente, você não vai lembrar de todos eles. Por quê? Porque a memória não permite isso. Então, o que vai acontecer? A memória vai realizar um movimento de substituição. Então você tinha arquivos na memória, ao longo do tempo você foi adquirindo mais arquivos, e esses arquivos que anteriormente estavam foram substituídos por outros. E ocorreu que aí está o fenômeno do esquecimento. Quando um arquivo que antes você tinha na memória é substituído por um outro, você esqueceu o arquivo que anteriormente estava lá. E logicamente na sua memória já não está mais o registro de várias coisas que aconteceram no seu passado. É o que vai levar, inclusive, muitos doutores psiquiátricos a dizerem que a neurose é uma mentira esquecida. Mas o que acontece? Você realiza esse processo de esquecimento naturalmente. E como é que você vai lembrar de onde veio os padrões de comportamento que hoje você executa, as crenças que você tem? Como é que você vai lembrar daquilo, das comunicações, das influências, de onde se originaram os seus pensamentos que hoje você tem e você não sabe de onde eles vêm? Como é que você vai, de uma certa forma, rastrear e saber de onde veio todos esses inputs que você acabou recebendo na sua vida, ao longo da sua vida, na sua realidade? Não tem como. Não tem como. Porque já foi esquecido. E o que te resta? Te resta apenas uma porrada de coisas que você não faz nem ideia de onde veio. Entende? Você se pergunta, nossa, por que eu ajo assim? Por que eu me sinto assim? Por quê? Por quê? Por quê? Você tem um monte de perguntas no que tange a porquês, mas você não tem nenhuma resposta. Aí você diz, eu preciso conhecer a mim mesmo. E então você tenta se conhecer, mas não consegue. Por que você acha que você falha no seu autoconhecimento? E que na verdade você falha. Porque você não consegue cumprir. Mas por que você acha que você falha? Porque nós acabamos tentando algo que não é possível ser realizado do modo que a gente espera. Não tem como eu me conhecer 100%. O meu autoconhecimento, ele é realizado ao longo da minha vida. E eu só posso obtê-lo por meio da autoconsciência. O que basicamente é isso? Vamos supor que eu tenho um relacionamento. Eu tenho um relacionamento lá com uma menina e eu começo a interagir com ela, né? E eu meio que começo a me comportar de maneiras estranhas, né? Eu vejo a menina muitas vezes conversando com um amigo dela, que basicamente ela conheceu na faculdade, e eu já fico olhando, o que é isso aí? Ela tá conversando já com outro cara, poxa, o que é isso aí? Será que, né? Ela já vai me chifrar aí nessa ideia? Né? Eu acabo me preocupando e tendo aquele fenômeno que nós chamamos de ciúmes. Então, basicamente, eu começo a ficar enciumado por a minha namorada estar conversando com o outro cara. E quando vê do nada, eu começo a tratar ela mal por causa desse evento. E ela começa a me questionar logicamente. Por que você está bravo comigo? Será que eu te fiz alguma coisa?
Eu fiz alguma coisa que você não gostou? Bom, você sabe que você está com ciúme, mas ela ainda não sabe, né? Logicamente, você está te perguntando é porque ela ainda não sabe. Ela pode até desconfiar. Por quê? Porque já conhece o padrão de comportamento executado e já deve saber que você está enciumado. Ou, de uma certa forma, ela já deve ter algum vislumbre da sua personalidade e por já ter um determinado conhecimento da tua personalidade, ela acaba adivinhando. Mas a verdade é que você não sabe o motivo pelo qual o ciúme se instalou a partir do momento que você teve aquele estímulo. Por quê? Porque não foi só o fato de você ver a menina conversando com um amigo dela. Outros caras poderiam ver isso e podia cagar pro fato. Mas por que você ficou com ciúme? Você tá entendendo? É exatamente aqui que você começa o processo de autoconhecimento. Por que eu fiquei com ciúme no momento que vi minha namorada falando com um rapaz? Por quê? Qual é o meu problema? Por que eu tenho essa insegurança? De onde isso se originou? Bom, provavelmente você não vai ter as respostas para essa pergunta de onde isso se originou. Mas, pelo menos, você sabe que você tem um problema com ciúme. Bom, eu posso não descobrir de onde se originou o meu sentimento de ciúme. Mas agora eu preciso fazer algo para lidar com isso. Bom, chegamos na maior vantagem que o autoconhecimento ele pode te dar. O autoconhecimento, ele vai te ajudar a descobrir de uma certa forma os seus defeitos e a lidar com eles. O autoconhecimento, ele vai te ajudar a perceber as suas deficiências e lidar com elas. Entende? O problema é que muitas vezes eu não sou sincero comigo mesmo. Entende? E quando eu faço isso? Bom, eu olhei que a minha namorada tá conversando com um cara, eu senti ciúme, mas eu disse... Não liguei para isso. Não liguei para o fato de que eu senti ciúme de fato. E não vou admitir para mim mesmo que eu senti ciúme. Porque isso é vergonhoso para mim. Então o que eu basicamente vou fazer? Eu vou me apegar a certas mentiras que eu mesmo vou buscar. Ou seja, por mais que sejam fatos reais, eu vou me apegar neles para, de uma certa forma, não me sentir culpado por ser um cara enciumado. Então, basicamente, eu vou botar a culpa na menina. Tá, mas por que você tem que conversar? Por que você tem que ficar conversando lá muito com ele se eu tava aqui? Por que você não ficou aqui comigo e foi lá conversar com ele? Olha só. Eu estou tirando o problema que está em mim e estou projetando o meu problema nela. Eu estou cobrando dela o problema gerado pela minha fraqueza. Você está vendo como a gente faz bobagens por não ter o autoconhecimento? Jamais faça isso. Quando você identificar um problema, assuma a responsabilidade pelo seu problema. E diz, bom, eu sou um cara enciumado, eu preciso tratar isso. E a culpa é minha, não da minha namorada que estava conversando com outro cara. É amigo dela e ela não é propriedade minha e ela tem todo o direito de conversar com outras pessoas. Então eu preciso ser sincero comigo mesmo neste ponto para que eu possa tomar uma atitude madura diante do problema e solucioná-lo. Você está entendendo?